Meus amigos, parece que eu atrapalhei a negociação do Carlinhos. Brincadeiras à parte, rapaziada, mas o Remo recuou na contratação do jogador. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Vamos falar também sobre o mercado da bola do Remo, né? O que esperar das próximas contratações do nosso Leão Azul. E claro, vamos falar aí muito sobre a Supercopa Grão-Pará e o Campeonato Paraense. A gente vai falar também muito do Campeonato Brasileiro, mas primeiramente bora falar dessas competições regionais que o Clube do Remo vai enfrentar logo nesse mês também, né? Vai começar também junto, claro, com o Brasileirão. Antes disso, meus amigos, esse vídeo aqui tem um patrocínio de Santa Fé Artigos Religiosos. Se você não for na Santa Fé, o telefone está aí na tela para você. Entre em contato com a galera da Santa Fé. Diga que você é inscrito aqui no canal e que você aí está entrando em contato através do Legado Azulino para você garantir aí o seu desconto. Terços, imagens, escapulários, camisas serigrafadas com temas religiosos, tudo isso você encontra lá e aquele preço que cabe no seu bolso. Santa Fé, entre em contato aí. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, primeiramente, peço para vocês mais uma vez, se inscrevam aqui no canal se você gostar dos nossos conteúdos. Muita coisa vai mudar aqui no canal, por exemplo, o estúdio vai mudar. Isso aqui não é um estúdio, tá? Isso aqui é apenas um lugar onde eu arrumei um cantinho aqui para me gravar os vídeos, para deixar vocês informados. Aquele boletim diário do Clube do Remo. Mas relaxe, teremos novidades na próxima temporada, tá? Peço para você se inscrever aí, se você não se inscreveu ainda, já deixa o seu like aí, você que já é inscrito, tá? E você que deseja comentar, comente, é importante aqui a sua opinião, tá bom? Vamos lá, meus amigos, parece que aquela tese que vocês falaram que eu atrapalho as negociações do Remo, aconteceu, hein? É claro que não, né, gente? É claro que não. Mas, segundo aí algumas informações, o Clube do Remo recuou na negociação do Carlinhos, tá? Centroavante que está no Flamengo ainda, pertence ao Flamengo, e o Clube do Remo iria emprestar. Olha só que absurdo essa negociação. O Clube do Remo iria emprestar esse pé de rato para vir jogar no Remo, e o Remo ia pagar o salário inteiro dele. E o que me falaram, não é uma informação oficial, mas chega muito próximo de ser, que o salário do Carlinhos é 800 mil reais. Imagina você pagar 800 mil reais para um jogador como o Carlinhos. É absurdo. Eu já achava alto o Remo tentar de alguma maneira pagar 700 para o Gabigol. Eu já achava alto. Eu sei que o futebol é inflacionado, sei que o Gabigol ganha 3 milhões, mas o Clube do Remo não tem condições de pagar 800 mil para um Carlinhos que é uma aposta. Desculpa, mas isso aí é absurdo. Se você não acha isso absurdo, meu irmão, eu sinto muito. Mas você precisa ter um toque de realidade, voltar para a realidade. 800 mil reais no Carlinhos, um jogador que é uma aposta, ele não é um centroavante que vai chegar e vai ser titular no Remo. Ontem eu não dei minha opinião, mas eu preciso aqui dar a minha opinião referente à qualidade técnica do Carlinhos. Ele é pior que o João Pedro. Ele é pior tecnicamente que o João Pedro. O João Pedro, o nosso português ali, é melhor do que ele. É melhor do que ele. E muita gente fala, mas o João Pedro estava na Série B e tal, gente. O João Pedro, nesses últimos 2 jogos do Clube do Remo, ele fez 3 gols. Não foi? Fez o gol contra o Avaí e fez os 2 gols que deram a vitória para o Remo contra o Goiás. Ele é um centroavante que eu acho que a gente pode esperar um pouco mais dele nessa próxima temporada. Vai ter mais jogadores de qualidade atuando ao lado dele. O Carlinhos só jogou bem no Nova Iguaçu. E aí o Remo vai contratar um jogador desse por 800 mil reais. Detalhe, o Vene Casagrande, que foi o que trouxe a informação de que ele estava fechado com o Clube do Remo, disse que o Remo vai arcar com os vencimentos integrais dele. É absurdo, cara. É absurdo. E aí a diretoria do Remo, né, ela precisa confrontar o Marcos Braz referente a isso. O Tonhão não pode aceitar tudo que o Marcos Braz traz. Porque esse jogador, o Marcos Braz tentou trazer para a Série B. E ele não quis jogar no Remo. Ele não quis vestir a camisa do Remo na Série B. E agora chegou a hora do Remo dizer o não na cara dele também. Não, nós não queremos.
E nesse quesito aí o Tonhão precisa agir. Precisa chegar e falar, Braz, acho que 800 mil eu consigo pagar para um jogador melhor. Melhor que esse cara aí. Lá se a gente for no futebol europeu ali de segundo escalão, a gente traz um jogador nível bom, centroavante nível bom, do que esse cara. Então, gente, eu tô falando aqui pra vocês não só na questão técnica, que eu acho o Carlinhos fraco, mas também na questão financeira, né? Bom, bora falar agora aqui sobre a Supercopa Grão-Pará, porque o Clube do Remo está se preparando já, né? O Marcos Braz disse que a pré-temporada vai começar no dia 2, né? O dia 2 o Clube do Remo vai se apresentar já lá no CT do Retrô e volta no dia 17 para Belém, aonde no dia 18 o Clube do Remo enfrenta o Águia pela Supercopa Grão-Pará, jogo único. Esse jogo, eu pelo menos vou fazer a campanha aqui para que seja estádio lotado. Vai ser a primeira vez que a gente vai ver o nosso time numa Série A, né? Aliás, não vai jogar a Série A, mas o nosso time de Série A em campo, na temporada. Então eu acho que é válido a gente comprar pelo menos 40 mil ingressos e ir para o estádio lá para, quem sabe, comemorar o primeiro título da temporada do Clube do Remo, né? É um título, não deixa de ser um título, é o campeão paraense contra o campeão da Copa Grão-Pará, a Supercopa Grão-Pará, a segunda edição, né? Ano passado, esse ano, na verdade, nosso filho foi campeão da primeira edição, vencendo a Tuna, né? No jogo ali de abertura do campeonato. Agora a gente vai disputar o título também, pra gente tentar buscar esse título aí. O Remo tem obrigação de ser campeão da Copa Grão-Pará, né? Acho que ninguém assim discorda disso. O Remo tem obrigação, é um time melhor que o Águia, isso aí não há dúvidas. Se o Remo tivesse na Série C, ele tinha um time melhor que o Águia, até pela questão do poder econômico, imagina agora numa Série A. Mas não podemos menosprezar o Águia, porque é um time que sempre dá trabalho pro Clube do Remo. Sempre, sempre, sempre. E o Águia cresceu muito nos últimos anos. Inclusive o Águia, assim como outros clubes, estão tentando boicotar o patrocínio da Vale, algo que pode de alguma maneira aí atrapalhar a construção do CT do Clube do Remo. Até quando o futebol está crescendo de alguma maneira, tem gente querendo atrapalhar, né? Beleza, eu concordo com o argumento desses clubes. Pô, se vai financiar a Remo e Paysandu, pode financiar a gente também. Mas, gente, vamos pensar no seguinte. O Clube do Remo, para se firmar numa Série A de Campeonato Brasileiro, e claro, os holofotes serem mais para o nosso futebol, e consequentemente vocês também vão ganhar com isso, o Remo precisa de uma estrutura, pô. E claro, o nosso filho também vai ter a estrutura dele, vai ganhar também, porque é nosso rival, né? Tá pegando carona aí no nosso sucesso, tudo bem, tá? E depois eles ainda querem dizer ainda que a gente é pequeno, né? Inacreditável. Mas vocês têm que entender o seguinte, o crescimento do nosso futebol é o crescimento para todo mundo. Vocês estão pensando no agora, a gente tem que pensar no futuro, na questão futurística. E claro que isso pode, de alguma maneira, impactar. Então parem de Finalmente a Vale está querendo patrocinar o nosso futebol. Porque Remo e o nosso filho, uma vontade, jogadores de vocês terão mais vistos, vocês podem até, quem sabe, vender jogador, né? Quem sabe fazer uma grana extra aí. Agora, se vocês atrapalharem, porque não ganhei o meu presente, o Remo ganhou, o Remo tá na Série A. Não dá para vocês se compararem com o Remo. Nem o nosso filho pode se comparar com o Remo hoje. Nem o nosso filho. Então, assim, não tô sendo soberbo aqui, eu tô falando de uma maneira lógica. E que eu acho que todo mundo tem a ganhar com o Remo na Série A. Todo mundo, não só o Remo, mas todo mundo tem a ganhar. Porque o futebol paraense e a Federação Paraense, eles vão sentar agora na cadeira, lá, da entidade máxima do futebol, da primeira divisão. Eu acho que isso é bom para todo mundo, a não ser que eu esteja com uma visão equivocada aqui. Bom, gente, vamos falar aqui sobre o interesse do Clube do Remo, aliás, o interesse do empresário, né, do Eduardo Vargas, em jogar no Clube do Remo. Vocês sabem que é o Eduardo Vargas, né, centroavante ali, barra ponta, que jogou no Atlético Mineiro, jogou no Grêmio, né? É um jogador que já tá ali caminhando pro seu fim de carreira. Ele começou muito bem, eu lembro desse Eduardo Vargas, lá na Laú, quando ela enfrentou o Vasco, lá em 2011, né? Que ele era um garoto ainda, jogava muito, muito, absurdo. Só que ele não teve o ápice na sua carreira. E agora ele foi oferecido ao Clube do Remo, né? E aí, gente, eu sinceramente não sei, tá? Se valeria a pena a gente apostar no Eduardo Vargas. Não sei se valeria a pena. E também
Não sei se a diretoria do Remo vê com esses olhos. É um jogador que taticamente pode contribuir para o clube, mas será que tecnicamente ele vai entregar? Jogou muito tempo na Série A, né, Eduardo Vargas, o chileno. Não sei. Não sei, seria uma contratação interessante, mas acho que o Remo pode buscar coisa melhor, assim como eu falei do Marquinhos. Acho que o Carlinhos, né, perdão. Acho que o Remo pode buscar coisa melhor. Mas deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.